Iniciando mais um Hora da Matemática. Na última aula, falamos um pouquinho lá sobre o Egito para podermos entender a questão da comparação das medidas, que foi a origem das medidas. Depois falamos um pouquinho também sobre as medidas de tempo, também como que elas se iniciaram através da observação dos fenômenos da natureza, principalmente movimentos do Sol, da Lua e das estrelas, entre outros. Falamos também um pouquinho sobre a evolução do relógio. Falamos também um pouquinho sobre a organização do calendário. E tudo isso foi para nós entendermos a questão lá daquela aula anterior, onde deixamos a frase medir é comparar. Além disso, para que serve todo esse conhecimento? Resolver problemas, isso mesmo. Primeiro deles, certos medicamentos precisam ser tomados em intervalos regulares, ou seja, de mesma duração. Se um certo remédio precisa ser tomado 3 vezes por dia, quantas horas se passarão de uma dose para outra? Os antibióticos são medicamentos que, em geral, exigem exatidão em seus horários. Preciso tomar 14 comprimidos durante uma semana, sendo um comprimido a cada 12 horas. Se eu tomar o primeiro comprimido às 8 horas da manhã do dia 10 de maio, que dia e horário tomarei o último? Um ônibus sai da capital com destino a uma cidade do interior. A viagem dura 8 horas e 30 minutos. Se a saída está prevista para 14 horas, qual o horário previsto para a chegada? Vejam, todos esses são, entre muitos outros, problemas que precisam da noção da contagem do tempo para ser resolvido, tanto a parte do calendário como a parte do relógio. Para isso, vamos relembrar um pouquinho a organização do nosso calendário, que é a divisão dos 365 dias, que correspondem a um ano, em 12 meses, cada mês com aproximadamente 30 dias. Cada mês é organizado em semanas, cada semana é composta de 7 dias. E um dia? O ano e o dia são fenômenos naturais, mas a organização deles aqui, ela foi feita pelo ser humano. Então, o dia, ele foi organizado da forma a ter 24 pedaços chamados horas. Cada uma dessas horas foi dividida em pedaços chamados minutos e cada um desses minutos foi dividido em pedaços chamados segundos. Uma hora corresponde a 60 minutos e um minuto corresponde a 60 segundos. Um ano, ele tem 365 dias e algumas horas, como eu falei na aula passada, e por isso, a cada 4 anos, o mês de fevereiro tem 29 dias para corrigir essas 6 horas que não são contadas em 3 anos. E agora nós entramos no relógio. O relógio, ele é composto de algumas partes, né? Tem a parte da marcação atrás aqui, que é feita dos números e dos risquinhos, e os ponteiros. Se chama assim, esse ponteiro maior, mais comprido e vermelho, é chamado ponteiro dos minutos, ou dos segundos, porque ele vai de segundo em segundo e vai completar 1 minuto. Este aqui, o ponteiro preto maior, ele é chamado ponteiro dos minutos. E esse preto menor é chamado ponteiro das horas. Os 3 se movimentam, cada um numa velocidade. Quando este vermelho aqui dá uma volta completa nesse círculo, ele sai de um lugar e volta exatamente para o mesmo lugar, este ponteiro preto maior, ele passa de um risquinho para o outro. Quando este ponteiro preto maior dá uma volta completa, passa de um número para o outro. Então, vamos entender. Aqui nós temos em números, nós temos 12. E esses 12 correspondem à metade do dia, porque o dia tem 24 horas. Então, para um dia todo, este ponteiro preto ele tem que dar 2 voltas completas neste círculo.
Aí ele vai sair aqui do 12, que é considerado meio-dia ou meia-noite. No caso, o dia começa à meia-noite. Então, ele vai sair daqui do 12, vai chegar até o 12, que é meio-dia, vai dar mais uma volta, chegar até o 12 de novo, sendo meia-noite. Isso quem vai contar para nós vai ser o ponteiro pequeno, que é o ponteiro das horas. Então, quando a gente está falando nesse ponteiro pequeno, nós estamos pensando nos números que estão escritos em volta. Quando nós pensamos aqui no ponteiro grande, preto, nós vamos prestar atenção nos risquinhos. Ele vai falar para a gente através desses risquinhos. Cada espaçozinho entre um risquinho e outro corresponde a 1 minuto. Então, contando esses risquinhos todos, a gente vai ter 60 risquinhos, ou seja, 60 minutos que correspondem a 1 hora. Então, este ponteiro preto maior, ele vai marcando os minutos, a passagem desses minutos, para, ao completar uma volta, ter completado 1 hora. Este aqui, o ponteiro vermelhinho, ele fica rodando, rodando, já falei, cada volta que ele dá é 1 minuto. Para saber o minuto, a gente presta atenção na posição que ele está, marca a posição onde ele está, espera ele chegar de novo nessa mesma posição. Nessa posição se passaram 60 segundos, que é correspondente a 1 minuto. Esses risquinhos que tem aqui, para organizar, para facilitar a nossa leitura, ele foi dividido com esses risquinhos mais grossos. Esses risquinhos mais grossos, eles correspondem sempre a 5 minutos, é um período de 5 minutos. E isso facilita bastante para a gente a leitura. Então, eu vou saber que aqui, olha, nesse primeiro risquinho eu tenho um 0, aí aqui eu vou ter 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55. Olha, 56, 57, 58, 59. E aqui é o 0 ou 60. Aí já entrou na outra hora. Foi quando esse ponteirinho passou de um número para o outro. Aí, este ponteiro que conta as horas, ele vai fazer o seguinte, ele vai passar por um número. Depois que ele passa por este número, tem uma hora que ele fica bem em cima aqui do númerozinho. Quando ele passa por este número, ele vai caminhando em direção ao outro número. Mas todo esse período que tem aqui, a gente vai considerar o número por onde ele passou. Então, aqui no caso, esse ponteiro passou pelo número 6. Até chegar aqui ao número 7, quando ele estiver bem em cima aqui do número 7, nós vamos considerar 6. Todo esse período aqui é o período da 6. Depois, passou pelo 7, todo esse período até chegar ao 8 vai ser 7. Nós vamos entender, então, aqui, por exemplo, qual é o horário que este relógio está marcando? Ele está marcando 6 horas. 6 horas e aqui não são 25 minutos? Então, eu tenho aqui, ó, 26, 27. Então, aqui nós temos 6 horas e 27 minutos. Nós temos também o costume de chamar aqui, olha, onde tem esse número 6, quando é metade, tá certo? A gente chama de meia hora. Quando este ponteiro grande está aqui, em cima deste risquinho que corresponde aqui ao número 6 das horas, a gente também pode falar que é meia hora. Então, se ele estivesse, este ponteiro estivesse aqui, nós falaríamos que seriam 6h30 ou 6h30, a mesma coisa. Então, esses conhecimentos são muito importantes para nós conseguirmos responder aqueles probleminhas que vimos. O que faremos na próxima aula. Até lá!